Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Olá, boas-vindas a esta nossa conversa aprofundada. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um material bem instigante, né? O e-book Uma Vida com Propósito para Além da Necessidade, do Delmo Fonseca. Isso mesmo. A nossa missão aqui é tentar entender essa diferença que ele traça entre viver só para o básico, para as necessidades, e buscar uma vida com um propósito maior. E tudo isso num olhar cristão, claro. Exato. O ponto de partida dele é curioso, né? Ele diz que nós, humanos, diferente dos animais, não fomos feitos só para sobreviver. Ele até volta lá no Éden, lembra de Adão e Eva? A tarefa deles era cuidar do jardim, o que já sugere um chamado para algo além do comer e dormir, assim. Exatamente. E o material, ele explora muito como, hoje em dia, muita gente pode ficar presa nesse ciclo, sabe? Foco no trabalho só pelo dinheiro, na segurança, no básico mesmo. Sim, o dia a dia consome. E segundo o autor, isso pode acabar afastando a gente do que ele chama de propósito divino para cada um. A grande tensão que o livro aborda é essa, né? Entre o que a gente precisa para viver e o porquê e para quem a gente vive. Faz sentido. Ele até cita Isaías logo no comecinho. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa ideia de firmeza no propósito como chave para a paz é bem central no que ele desenvolve. Certo. Então, a base tem algo mais para a vida humana do que só se manter vivo. Mas assim, na prática, como é que o livro sugere que a gente pode ir para além da necessidade? Parece um salto grande, né? Da teoria para o dia a dia. Olha, um dos primeiros pontos que ele detalha é a diferença, que é crucial entre desejo e necessidade. Ok. Necessidade é o básico para sobreviver, né? Comida, abrigo. Desejo é tudo aquilo que a gente busca além disso. E o argumento central aqui é que a satisfação de verdade, aquela que dura, não vem de realizar qualquer desejo. Ah, não. Não. Vem de alinhar os nossos desejos com o que o autor chama de propósito divino. Ele usa até um salmo, o 37, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Só que a interpretação que ele oferece não é que Deus vai dar tudo o que a gente quer, tipo um cheque em branco, sabe? Entendi. A ideia é que quando a gente busca essa conexão com Deus, os nossos próprios desejos começam a ser moldados, redefinidos por essa busca. Entendi. Então, aquela busca sem fim por coisas materiais, por status, na visão do livro, isso levaria à frustração porque não preenche esse algo mais. Exato. E o autor conecta isso com buscar primeiro o reino de Deus, que está lá em Mateus. Ou seja, colocar a vontade de Deus, os valores dele em primeiro lugar. Isso. Com a confiança de que o básico, as necessidades, seriam supridas. E isso levaria a tal vida abundante lá de João 10:10. Mas como é que a gente diferencia um desejo moldado por Deus de um desejo pessoal que a gente só justifica com a religião? O livro entra nessa linha tênue? Essa é uma ótima pergunta, bem prática. O livro não dá uma fórmula, tipo passo 1, passo 2. Mas a pista, segundo a obra, está na motivação e no resultado. Como assim? Desejos que estão alinhados com esse propósito maior geralmente envolvem servir os outros, usar seus talentos para o bem comum ou aprofundar a fé, sabe? E eles trazem uma paz, uma satisfação que vai além do momento. Certo. Já os desejos mais egoístas, mesmo quando a gente consegue realizar, parece que deixam um vazio. O exemplo prático que ele usa é o do estudante escolhendo a carreira. Ah, sim. Se escolher só pela grana, pela segurança, é focar na necessidade. Mas se ele para pensar, quais são meus talentos? Como posso usar isso que Deus me deu para servir?
Aí a escolha já vira uma expressão de propósito, entende? Não só de sobrevivência. A chave seria essa reflexão sobre a origem e o fim do desejo. Faz sentido essa ligação entre motivação e propósito. Falando em propósito, e o trabalho, que para tanta gente é tipo a definição de viver pela necessidade. Como fica? Sim, e o livro bate de frente com essa visão. Ele resgata Gênesis, o trabalho de cuidar do jardim que veio antes da queda, como uma tarefa de Deus, quase uma parceria. Uma parceria. Interessante isso. E o ponto crucial, segundo Fonseca, é a motivação. Ele cita Colossenses. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A grande virada de chave que ele propõe é essa: ver o trabalho não como um peso ou só um jeito de pagar as contas, mas como um lugar de propósito, uma vocação, onde as suas habilidades viram ferramentas para algo maior. Essa ideia de trabalho como vocação é bonita, inspira mesmo. Mas, sendo realista, muito trabalho é desgastante, repetitivo. Às vezes parece que não tem nada a ver com os talentos da pessoa, né? O livro dá alguma luz para essas situações mais difíceis? Ou isso só vale para a profissão ideal? O livro reconhece essa tensão, sim. A mudança de perspectiva que ele sugere não depende tanto do trabalho em si, mas da atitude interna. Ah, tá. Mesmo numa tarefa que parece chata ou difícil, a pessoa pode escolher fazer aquilo com excelência, com integridade, com um espírito de serviço, como para o Senhor, né? Entendo. Isso não vai fazer o trabalho virar um parque de diversões, claro, mas pode dar um significado diferente. O exemplo que ele usa é de um profissional bem-sucedido, com dinheiro, mas sentindo um vazio. Sim. A transformação dele não foi mudar de emprego, foi mudar a razão de trabalhar. Passou a ver a posição dele como uma chance de impactar pessoas, de servir a Deus ali onde estava. Claro, se der para achar algo mais alinhado, ótimo, mas o propósito pode ser encontrado mesmo onde a gente está. E essa lógica de alinhar a ação com o propósito, ela não para no trabalho, não. O autor explora isso bastante nos relacionamentos também. Ah, é? Como? Ele parte de Gênesis de novo. Não é bom que o homem esteja só, para reforçar que a gente foi feito para a comunidade, para a conexão. Certo. Somos seres sociais. Só que ele alerta. Muitas relações hoje, amizade, família, ficam só na superfície, baseadas na conveniência, no medo de ficar sozinho, sabe? Interesses passageiros, ou seja, baseadas na necessidade. Faz sentido. Relações por necessidade. E essas, segundo ele, tendem a ser mais frágeis, né? Superficiais. E qual seria a alternativa, então? Imagino que seja algo mais profundo que só conveniência. O que o livro aponta para transformar essas relações? A alternativa que ele propõe é inspirada no que ele descreve como amor sacrificial. Ele cita Efésios, andar em amor como também Cristo nos amou. Amor sacrificial. A ideia é ir além do conviver por conviver. É buscar ativamente o bem do outro. Servir, edificar, perdoar. Mesmo quando é difícil. Isso mudaria as relações. Dá um exemplo. Pensa numa amizade que começou por conveniência, tipo vizinhos, colegas de trabalho. Ela pode se aprofundar muito se uma das pessoas decide conscientemente investir ali por um princípio de amor cristão. Oferecer apoio de verdade, mesmo sem ganhar nada em troca, sabe? Entendi. É mudar o foco do o que eu ganho com isso para como posso servir aqui. É uma mudança interna. E dentro dos relacionamentos, o material entra numa área específico, a intimidade sexual no casamento. Certo. Ele usa aquele termo bíblico, conhecer, como em Gênesis, serão uma só carne, para indicar uma união que vai muito, muito além do físico. Sim, uma união profunda. O argumento é que o propósito original disso inclui a procriação, frutificai e multiplicai, e também fortalecer o laço do casal, criar uma unidade mesmo. O prazer, nessa visão, é um presente de Deus dentro desse contexto de compromisso e propósito. E o livro menciona a distorção disso, né? Como é vista essa busca do prazer pelo prazer, fora desse contexto que você descreveu? Sim, o autor apresenta isso. A busca do prazer sexual como um fim em si mesmo, sabe? Desconectado do compromisso do casamento, do propósito de união, de possível procriação. Como uma consequência da queda,
da entrada do pecado no mundo, na visão bíblica. E o resultado disso seria? Uma satisfação só superficial, passageira. A restauração dessa área viria, segundo o texto, ao viver intimidade dentro dos princípios bíblicos do casamento, vendo-a como parte da santidade da união, algo que reflete, como Paulo fala em Efésios, a relação de Cristo com a igreja. A ênfase é em reintegrar o prazer ao propósito. E olha que interessante, até a alimentação entra nessa análise de viver com propósito. Alimentação? Sério? Como assim? Pois é, sendo uma necessidade básica, né? E muitas vezes guiada só pelo desejo do momento. Totalmente. A perspectiva cristã que o livro traz é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lembra de 1 Coríntios? Lembro, sim. Templo do Espírito Santo. Então, o jeito como a gente se alimenta, como cuida da saúde, não seria só uma questão pessoal de bem-estar físico. Teria implicações espirituais também. Nossa, essa conexão entre o que a gente come e honrar a Deus é algo que a gente quase nunca para pensar, né? Quer dizer, comer por impulso, sem cuidado, é tão comum. Mas pensar no corpo como templo, realmente, muda a figura. Muda, né? E isso vira um ato de quê, exatamente, segundo o livro? Um ato de mordomia. Aquela ideia de administrar com responsabilidade algo que na visão cristã pertence a Deus e foi confiado a nós. Mordomia. Cuidado que não é nosso, mas foi confiado. Exato. Aí, cuidar da alimentação, da saúde, vira um jeito de honrar a Deus com o corpo que Ele deu. Não é só por estética ou para seguir a dieta da moda, sabe? É uma disciplina espiritual. O autor cita 1 Coríntios de novo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O exemplo que ele dá é de alguém que muda hábitos alimentares ruins, não por pressão externa, mas por uma convicção interna de que cuidar do corpo é parte da devoção a Deus. Entendo a lógica. Ver o corpo como templo. Mas, sendo prático, muita gente tem uma luta real com hábitos alimentares, por N motivos. Emocionais, grana, falta de tempo. O livro fala algo sobre essa dificuldade prática, além do princípio geral? Olha, o foco do livro é mais no princípio, na mudança de mentalidade, do que em dar, estratégias de nutrição ou psicologia alimentar. Certo. A ideia central é que, ao mudar a motivação de comer só por necessidade ou desejo, para comer como um ato de cuidado responsável, de mordomia e gratidão, a pessoa encontraria uma força maior para fazer escolhas melhores, buscando a ajuda de Deus nisso, claro. Ele reconhece a luta, mas a resposta que ele apresenta está na reorientação espiritual primariamente. E diante disso tudo, trabalho, desejo, relacionamento, corpo, o grande desafio que o Fonseca propõe é justamente superar esse foco quase que exclusivo nas necessidades que pode prender a gente. Superar o foco nas necessidades? Ele usa o apóstolo Paulo como um exemplo muito forte disso. Cita Filipenses, onde Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação, na fartura, na fome. Sim, essa passagem é marcante. A força dele, como o próprio Paulo diz, vinha de Cristo, não das circunstâncias. A missão dele era tão clara, tão forte, que ia além das necessidades físicas do momento. E qual seria a chave para conseguir essa mentalidade? Essa capacidade de estar contente mesmo no meio da dificuldade, da falta. O livro aponta para algo além da força de vontade pura e simples? A chave, segundo o material, é a confiança. Uma confiança radical na provisão de Deus para as necessidades essenciais. Confiança. Isso. Essa confiança permitiria liberar a mente, a energia, daquela preocupação constante com o sustento, sabe? Para poder focar no propósito maior. Buscar o tal reino de Deus e a sua justiça de Mateus 6:33. Não é ignorar as necessidades, então? Não, de jeito nenhum. É confiar que Deus vai cuidar delas. E isso traria liberdade da ansiedade, traria um contentamento interno. O Paulo, mesmo preso, continuava focado na missão dele, de espalhar o evangelho. Ele demonstrava essa dinâmica. A confiança seria o motor dessa liberdade por dentro. E por fim, o livro chega na questão da felicidade. Ah, felicidade. O grande objetivo de todos, né? Pois é. E ele contrasta a busca comum por felicidade
que muitas vezes está ligada a ter coisas, status, um relacionamento perfeito, ausência de problemas, com a perspectiva cristã que ele defende. E qual seria essa perspectiva? Nessa visão, a felicidade de verdade, a que dura, não é a ausência de sofrimento. O próprio livro cita João: no mundo tereis aflições. Não tem como fugir disso. Certo. Mas a felicidade seria uma paz interior profunda que nasce desse alinhamento com a vontade e o propósito de Deus. É aquela paz de Deus que excede todo o entendimento, que Paulo fala lá em Filipenses. Essa distinção é muito importante. Felicidade não como ausência de dor, mas como presença de paz e propósito mesmo na dor. Mas como essa paz que excede o entendimento se diferencia de só negar os problemas? Ou uma resignação passiva, tipo, deixa pra lá. O livro explora isso? Explora, sim. Não é negação nem passividade. É uma confiança ativa no plano maior de Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. Confiança ativa. Isso. A paz não viria de entender tudo o que está acontecendo, mas de confiar naquele que está no controle, entende? O exemplo final do livro reforça isso, aquela pessoa que tinha um sucesso material, mas era vazia. Sim. Ela encontra essa paz e felicidade não buscando mais sucesso, mas buscando a Deus, reorientando a vida para o propósito dele. Essa felicidade seria forte, resiliente, porque não dependeria das circunstâncias, que mudam o tempo todo, né? Mas da relação com Deus, que seria a constante. Entendi. Então, para a gente amarrar a essência dessa nossa exploração aqui do e-book Uma Vida com Propósito, do Dalmo Fonseca, o convite principal é para a gente não se limitar a viver só para suprir necessidade, né? Exato. É uma chamada para ser guiado por um propósito maior, de origem divina, segundo ele, que pode dar um significado novo para tudo. Trabalho, relacionamento, desejo, até como a gente cuida do corpo. Perfeito. E a promessa ligada a isso é a da vida abundante, de João 10.10, que seria encontrada quando se prioriza o reino de Deus, lá de Mateus 6.33. Exatamente. A proposta é uma reconfiguração da mentalidade mesmo. É cultivar a confiança na provisão de Deus para o básico e canalizar a energia principal para viver de acordo com esse propósito que transcende. Não é desprezar as necessidades, mas... Não, é reordenar as prioridades. A consequência seria que as ações do dia a dia, por mais comuns que pareçam, poderiam virar atos de fé, de adoração, de significado. O centro da mensagem é: sua vida tem um porquê que vai muito além de só sobreviver. O autor apresenta isso como um caminho para uma vida com mais profundidade, mais sentido. E que isso acaba reverberando não só dentro da pessoa, mas nos outros, na comunidade. Isso. E para fechar nossa conversa, fica aqui uma provocação, inspirada nesse material todo que a gente discutiu. Manda lá. Se a nossa visão sobre o trabalho, os relacionamentos e até sobre como a gente come pode ser tão radicalmente transformada por essa lente do propósito, qual seria uma pequena mudança de foco ou de motivação em apenas uma dessas áreas que talvez pudesse começar a destravar um pouquinho mais dessa vida abundante que o autor descreve? Boa pergunta. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.